pessoal, voltamos agora com o segundo bloco, com essa história inspiradora do Pedro Matos. Então ele contou pra gente que saiu lá de Pernambuco, passou pela Paraíba e agora chegou a Pouso Alegre. Agora Conta chegou a pra Pouso gente. Alegre. Vamos lá, Pedro, como é que foi sua chegada aqui? Nesse momento de Pouso Alegre, Quando você escolheu o Pouso Alegre, você sabia o que era, onde era? Nada? zero. Na verdade, a história de Pouso Alegre, ela é bem arrepiadora, bem legal. É uma história alegre, de Pouso Alegre alegre. Eu não queria vir para a franquia. Eu estava numa zona de conforto muito legal. Imagina assim, acabei de comprar um apartamento, dos sonhos, estava morando em João Pessoa, estava como supervisor do suporte. Eu sempre falo, e sem vitimismo total. Para quem sempre teve o pouco, quando você chega num determinado local, quando você chega numa posição que te dá conforto, aquilo tá muito bom. Nada, não, é isso é verdade. É o básico, né? Aquele básico. E aí as pessoas ao meu redor falavam assim, muita gente. Matos, eles me chamam de Matos lá, que é Pedro Matos, né? Matos, você tem que ir. Matos, você tem que ir. Matos, você vende muito. Todo mundo sempre falou isso. Eu disse, cara, eu não vou. Eu cheguei em casa à noite, conversei com a minha esposa. Aí você assim, já tinha casado. Tinha, assim, já tava assim com a minha esposa. Já tava em João Pessoa. Ela já tava morando comigo em João Pessoa desde 2014. Aqui a gente tá em 2018, na linha do tempo. Tá. Aí eu cheguei em casa para falar para ela concordar comigo. Ó, que povo maluco. Querendo que eu vá para Minas Gerais. 2.500 quilômetros de distância. Sem praia? Você tava na Sem praia, com mar, ó, com pensa brisa. comigo. Eu tô pensando aqui, Sem meu Deus. praia, Frio. sem buchada e sem cuscuz. E sem esposa, porque ele veio sozinho. Aí ela olhou para mim e disse: você vai. Você tem que ir. Esse é o momento da gente crescer na vida. Nós não temos filho ainda. Você tem que ir. Olha só. Ela falou exatamente com essas palavras. E você sabe vender, é algo que você gosta e você vai se dar muito bem. E você aqui sozinho no apartamento, resolvendo tudo, eu dou conta. Pode ir. Aí depois que ela disse aquilo ali, eu não podia mais. Eu disse, tá. E as cidades? Lógico que eu vou para Uberlândia, né? É a maior cidade. Eu pensei assim. Não, você não vai para Uberlândia, você vai para Pouso Alegre. É uma cidade de 160 mil habitantes, com tantas cidades ao redor. É uma cidade É ela polo que do sul. pesquisou tudo isso pra você. Não, ela não pesquisou. Ela só falou na hora para mim. Tô falando a verdade para você. É uma cidade com tantas cidades ao redor. Se Pouso Alegre der errado, você tem tantas cidades legais que você pode vender. Cachoeira de Minas, Gonçalves, Paraisópolis, Conceição dos Ouros, Santa Rita, Itajubá, Congonhal, Ipuiuna. Então você tem um mundo dentro de Pouso Alegre. Você começa lá em Pouso Alegre, a gente começa pequeno, num cowork, começa vendendo na rua e depois a empresa vai crescer e vai ser gigante. Naquele momento ali, eu tenho certeza total que não foi a minha esposa que falou naquele momento. Ela falou, ela lembra daquilo e disse, então tá bom, no outro dia eu vou falar com o Renato e vou dizer que é Pouso Alegre. Gente, inacreditável. E a esposa dele, a empresa dele é gigante mesmo. No outro dia eu cheguei pro Renato, falei Pouso Alegre, ele olhou, pô, Pouso Alegre, cidade legal. Gostei da cidade, tem várias cidadezinhas pequenas ao redor, muito bom, tem uma economia muito legal, cidades maravilhosas ao redor, gostei muito. E aí eu viajei no dia 7 de julho de 2019, no dia que a gente tava fazendo aniversário de casamento. Foi o dia que eu vim pra cá. Você escolheu de propósito? Não escolhi de propósito, era pra vir em junho. Só que junho era meu aniversário. Aí eu resolvi passar meu aniversário junto com eles, com a minha família, com ela. Era uma despedida, né? E eu ia vir só. Eu disse, eu vou só. Quando eu completar 100 clientes, eu venho buscar você. Mas a gente não sabe em quanto tempo ia chegar em 100 clientes, né? E aí... Mas meta, né? Data, número, isso é extremamente importante. Fez uma meta de 100 clientes. E aí vim para cá, 7 de julho de 2019. Era uma final da Copa América, Brasil e Peru, se eu não me engano. Brasil foi campeão. Tava fazendo 36 graus em João Pessoa. Eu pousei em Pouso Alegre fazendo -1. Dentro do céu. Já começou aí. Primeira aprovação. Sem cuscuz, sem puxada, frio. Essa foi Sem a primeira mar, aprovação. Sem praia.
A segunda foi não ter o cuscuz. Eu demorei pra achar um local que vendia cuscuzeiro aqui. Não é possível, Ah. Pedro. Pra você mesmo fazer a sua, né? Porque vai achar pronto pra Você comprar. estranhou muito, porque assim, né? Quando a gente pensa, o Brasil é muito grande. Uhum. E você tava, né? Você passou, tudo bem, que você ainda tava no Nordeste ali, então fica tudo mais semelhante, né? Isso. Agora, a hora que vem pro interior de Minas Gerais, outra deve ter realidade. sido. Você estranhou muito a cultura? Estranhei muito. O que você mais estranhou? Assim que eu cheguei aqui, eu falo que passa anjos na vida da gente, né? Sim. Deus, ele coloca os anjos nas nossas vidas. Às vezes a gente não percebe que aquelas pessoas são pessoas colocadas por ele. A gente espera que ele desça e fala, filho, foi eu que coloquei aqui pra Tipo você. assim. Então você tem que perceber os sinais. Então, desde a minha vinda aqui, colocou vários anjos. Em primeiro lugar foi minha esposa, a forma que ela escolheu cirurgicamente Pouso Alegre. Uhum. Primeira forma foi essa. A segunda, eu conheci um cara que também foi um anjo pela OLX, o Adilson ali da Personal Cavip, me alugou um apartamento mobiliado com máquina de lavar, cama, micro-ondas, 100% mobiliado. Foi me buscar na rodoviária de Pouso Alegre, me explicou os bairros da cidade, onde andar, onde não andar, que horário andar, me deu uma aula aqui de geografia em Pouso Alegre. Legal. Eu cheguei num domingo aqui, 7 de julho, foi um domingo. Na segunda, 6 da manhã, eu tava batendo de porta em porta. A primeira coisa que eu estranhei é que o comércio aqui às vezes abre de 9, 10, dependendo da loja, né? Lá o comércio abre de 6, 7 horas da manhã. Igual uma padaria, abre cedinho. Nossa. Aí você falou, esse povo é preguiçoso. Mas aí eu Mas é por causa do entendi, frio. entendi por quê. O frio. É. Passei apertado com esse frio. E aí fui. Primeiro dia, não de todos os bairros da cidade. Segundo dia, não de todos os lugares. No terceiro dia, eu vendi o primeiro sistema. Viu a sua lebre. Você conhece a história da lebre? Não. É, que tinha um lenhador caçando uma lebre na floresta. Aham. E aí ele caçou, não achou. Ele falou, não tem lebre aqui. Ele falou, a partir do momento que você vê uma lebre, é porque existem várias outras lebres aqui. Uhum. E aí, a hora que ele tava quase desistindo, ele viu uma lebre passando. Aí, o meu professor fala, a partir do momento que você fizer uma venda, que você transformar uma vida, que você validar o seu método através de um resultado, é porque existem inúmeras outras lebres nessa mata. Então, você viu sua primeira lebre. Verdade. Foi sim. E foi ali na Galeria Shopping, a primeira venda, uma loja de roupa. Ela me deu a primeira oportunidade, vendi para ela 56 nãos depois. Foi 56 não em 3 dias. No 57 foi o primeiro sim. E aí eu disse, tem um negócio aqui. Tem lebre Agora no mato. vai. É aqui. Então você falou que estranhou, né? Horário de comércio, me acostumei rápido, frio, demorei para acostumar. Terceiro ponto, quando eu chegava nos lugares para oferecer, era o você é filho de quem? Você mora onde? E como é que eu ia falar? Mas Porque o cara é ex-presidiário, fugindo. você não tem como negar. Olha o sotaque. Sou de onde? Pernambucano, nordestino. E eu contava toda a minha história, né? Mas não tem como dizer filho de fulano, de cicrano. Aí eu comecei a falar, filho da Dona Rosa. Ah, Do seu é verdade. Comecei a falar, filho de quem? Sua Filho mãe da... chama Rosa? Filho da... É, Dona Rosa. da Dona Rosa e do seu Filho da... Joaquim. filho da Dona Rosa Manicure. Que lá é manicure. Filho da Dona Rosa Manicure, que vende Avon, Natura. Ah, não sabia quem era, né? Filho da Dona Rosa Manicure. Eu trabalho com os... Tá, É oferecia. muito de Minas isso, né? E assim foi. Outra coisa que eu estranhei aqui, mas essa eu tive que aprender muito rápido. Eu estava notando que nas minhas vendas, quando eu estava fazendo, e aí depois da primeira venda, deslanchou. Não foi muito fácil, mas foi bem mais fácil depois do primeiro. Uhum. Eu notei que o pessoal oferecia café, pão de queijo e doce de leite. Sempre. A maioria das pessoas. Quem não oferecia pelo menos um café e um pão de queijo oferecia. E eu sempre dizia não, muito obrigado. E eu notava que o povo não gostava quando eu não aceitava. Até que um cliente, que é cliente meu até hoje, falou, ó, se você quer ficar aqui na nossa terra, na nossa região, Vai ter que aprender. você tem que aceitar o que a gente oferece para você. Aí Você eu começou a comer. comecei a comer e aceitar. Mas por quê? Lá no Nordeste, quando a gente sai com os nossos pais, a nossa mãe, olha para você e come aí, para encher.
E se oferecer alguma coisa para você, não aceita. Essa é a nossa forma de educação lá. Uhum. Já aqui é aceitar. Então eu vim com essa forma de educação que eu aprendi da minha mãe, de não aceitar. O não aceitar é bonito, quer dizer que eu já comi em casa. Olha só a cultura. Tá vendo? Você acredita? Gente, olha Até a aí. primeira pessoa falar que eu tenho sempre que aceitar. Você toma café? Tomo café, Ai, como que pão bom. de queijo Eu não tomo e café. Eu tava lascada. café, pão Ia de ter que queijo, tomar doce de leite. E assim foi. Aí cheguei em Pouso Alegre. E aí sempre foi. A vida nossa não tem aquela nossa linha perfeita, né? É Linear. sempre altos e baixos. Igual E, o gente, exame do coração, né, é Pedro? verdade. Né, Pri? Uhum. A vida. E assim foi por muito tempo. Quando foi em 2020, eu acho que um pouquinho antes da pandemia, a empresa conseguiu sair do cowork para o seu ponto, de frente ao Carmelo ali na Comendador. A gente Uhum. tava vivendo Já melhor. tinha alcançado sem cliente? Já tinha ido buscar a esposa? Não tinha alcançado 100 clientes, estava bem próximo de 100 clientes, mas a empresa estava indo para um ponto, era um marco muito, muito grande. E Quanto tempo depois que você chegou? quase um ano depois. Quase um ano, né? Porque foi julho, o ponto foi mais ou menos em maio, se eu não me engano. Uhum. Sim, A pandemia foi em 2020. 2020, em abril. Começo de Março, né? Pronto, a gente Na fechou. verdade, os primeiros casos foram em dezembro, né, de 2019, mas no Brasil mesmo a gente fechou, não foi em março? Fechou 2020. Março de 2020. Então, Eu acho. mês antes da pandemia, eu Porque fechei depois do contrato com a carnaval. imobiliária, exatamente um mês antes. Mas a gente não tinha se mudado ainda. Mas quando a gente fechou o contrato, aí que veio a questão toda da pandemia. Nossa. Aí foi uma loucura, a gente continuou vendendo, aí a gente se reinventou, vendeu bastante para delivery. Porque o ponto era pro presencial, era Era pro voltado presencial, pro presencial. E aí, isso de mesmo. repente, vocês inauguram e a pandemia vem Lockdown. e fecha. E a pandemia vem e fecha. Nossa. E a gente teve que se reinventar. E aí foi o delivery. Vender para restaurantes, vender para açougues, programa de delivery, aplicativo. E assim a empresa foi subindo e continuou vendendo. Explica um pouquinho o que você vende, Pedro. O que a Softcom faz pro pessoal que tá assistindo a gente? A Softcom ela é um hub de soluções para o varejo. Então, o que a Softcom tem? A Softcom trabalha com softwares gerenciais e fiscais. Então, por exemplo, se você tem uma empresa hoje, você aceita dinheiro, cartão, Pix, crédito, débito, você precisa emitir notas fiscais. É obrigatório. Então, a Softcom tem um sistema para essa obrigatoriedade fiscal. Mas, por exemplo, se você tem uma empresa conectada com Shopee, Magalu, Marketplace, a Softcom tem integração para esses marketplaces. Se você tem um delivery hoje no iFood e no Equifome, você precisa olhar a tela do iFood, a tela do Equifome, a tela do iHango, ou seja, qualquer outro aplicativo, a Softcom conecta todos no seu hub de integração. O que é um hub? Explica pro pessoal. Você faz uma integração, exemplo, um hub é um local de integração. Em vez de você estar com 3 telas abertas, você está apenas com uma. Resolvendo tudo. Resolvendo tudo. Ele Então, une tudo. Ele une. Une tudo É. numa única tela. E Então, aí facilita, né? A Softcom tem essa simplificação, né? Trazer o tão difícil virar simples. Então, primeiro ponto, nota fiscal. Emissão da nota, obrigatoriedade e os outros casos que são o gerenciamento. Estoque, vendas, comissão. Então, é um software, é um ERP completo. Muito bem. E aí você abriu o ponto físico, veio pandemia, você reinventou. E quando você foi para onde você é hoje? Veio pandemia, reinventou. Acho que alguns meses depois o comércio abriu novamente. A empresa, graças a Deus, arrasou de vender. Vendeu muito bem. Quando a gente estava vivendo nossa melhor fase de vendas, fomos roubados. Em meu agosto Deus. de 2021. Fomos roubados, roubaram todos os computadores da Softcom. E nessa época a gente fazia formatação para computador de cliente. Eu estava com 8 notebooks de cliente, foi roubado todos também. Deus, amor. Poxa vida. E aí, tem seguro pra isso? Alguma coisa? Ou... Não tinha. Aí são dicas para empresário, né? Empresário novo naquela época. Você pensa que seguro é algo muito estrondoso, muito caro e você não vai nem atrás. Hoje a empresa tem e a gente vê o quanto é fácil e é prático ter. Na época a gente não tinha. Porque eu sempre pensei que fosse coisa de outro mundo. Nessa época que roubaram tudo, no Dia dos Pais de 2021. Agosto, Dia dos Pais de 2021, roubaram todas as máquinas. O prejuízo chegou próximo naquela época de 50 mil. O nosso
Não era tão urgente, porque eu poderia deixar os funcionários trabalhando em casa, mas os dos Entendi. clientes eram. Na segunda-feira eu fui em cada cliente falar o acontecido, porta a porta, cara a cara, pedir um prazo para poder dar esses computadores a eles. Com a graça de Deus e a ajuda eh, do nosso franqueador também principal, que absorveu também o roubo para si, ajudou, Que é o Olha, Renato, o que é o moço da Renato, cotovelada lá na feira da lá escola. na feira. Compramos todos os computadores em 15 dias. Que legal, Nossa. Devolvemos todos para os clientes. Que felicidade, né? que bacana. Fomos roubados novamente com 30 Ah, dias. não. Não é possível. Ah, não. Com 30 No dias. mesmo ponto? No mesmo ponto. Tudo Que É o plot isso? twist, né? Tem que ter um, né? Com 30 dias do primeiro roubo, fomos roubados novamente. Só que não tinha mais computador de cliente. Roubaram todos os nossos computadores, celulares, material de trabalho novamente. Poxa vida. Gente do Com 30 céu. dias. Ali naquela fase desses últimos 30 dias, passa na cabeça do empreendedor em desistir. Desisti. E passou na minha em voltar para casa. Você já tinha trago sua esposa? Já tinha entregue a minha esposa. E no primeiro roubo que teve, né? Alarmou no meu telefone. Eu vi o roubo ao vivo, tava vendo a pessoa roubar, a pessoa sem máscara, nada, roubando. Eu comecei a chorar, mostrei para ela, já peguei, liguei para a polícia foi muito rápida, a polícia chegou na Comendador em 3 minutos. Tem até um policial que usava o nosso sistema também na empresa dele, chegou rápido lá. O roubo durou 56 segundos. Poxa Que vida. é isso? Foi muito bem estratégico, né? É. Nossa. Já no segundo roubo, levaram tudo nosso novamente. E naquele momento eu pensei em voltar, pensei em Ai, desistir. Qual é o emocional que não abala, né? Muito, e você pensa, será que a gente tá fazendo certo? Será que a gente tá no caminho certo? E tem uma coisa que a minha esposa fala sempre, que isso me chama muita atenção. E até essa semana eu falei para ela. E é assim, a gente foi comprar só uma base de uma cama essa semana. E essa base dessa cama que a gente foi comprar, não veio tal coisa conectada, faltou tal parafuso e isso aqui não veio certo. Eu olhei para ele e disse, mas por que pra gente tem que ser tão difícil? Não é tão fácil igual as outras pessoas. Ela olhou para mim e fala, porque você está no caminho de Jesus. Quando a gente está no caminho certo, é difícil. Você tem que se surpreender se for tudo fácil. Aí quer dizer que você está no caminho errado. Quando você Aí- não tá desagradando ninguém, quando tá tudo muito Olha tranquilo, só. quando não tem nada te incomodando, quando você não tá incomodando as pessoas, É pode verdade. saber que tem alguma coisa errada. Então ela sempre fala isso para mim. Então naquele momento a gente não desistiu e continuamos aqui em Pouso Alegre, sendo que o próprio sargento da Polícia Militar que acompanhou esse boletim de ocorrência do segundo roubo, ele me chamou para conversar e falou: "Cara, sai desse ponto. Não fica aqui. Era onde? De frente ao Carmelo, ali na Comendador. Sim. Vai embora, sai desse ponto." Aí você foi pra onde você tá Aí a hoje. gente foi para onde tá hoje, ali na Adalberto Ferraz, no centro. Olha só, meu Graças a filho. Deus, depois de mudança para Adalberto Ferraz, a gente tá lá desde 2022. Só prosperidade, a empresa atingiu números gigantes em números de clientes. Conseguimos atender uma média bem maior do que a franquia atende em números de clientes, né? E tem prosperado cada vez mais. Foi uma bênção aquele ponto na nossa vida. Pra te Amém. colocar no lugar, ou seja, às Que vezes deveria a estar, né? gente acha que é ruim, mas talvez isso foi necessário pra te levar, Exatamente. porque talvez vocês não teriam eu saído acho de que lá tem tão horas que cedo, Deus te né? empurra, assim, ó, É verdade. da onde não é mais pra você tá, sabe? Ele meio que te empurra, assim. Ele leva embora a cabana Não da é? gente, né? Pra É. gente se sentir desconfortável e É. procurar outra. É bem isso mesmo. Pra ir pra onde você realmente tinha que Na ir, primeira já era talvez, pra eu não ter sei. ido embora. Eu insisti ali. Então, peraí que eu vou mandar Tem mais mais uma. uma aí. Pedro, eu agora falo- nós vamos vender o colégio. Vender o colégio. Vamos vender o colégio agora. Você conhece o colégio? Eu já ouvi falar no Colégio Gênios. É na Praça João Pinheiro, do Fernando e da Kelly. Sabe onde é? Sei onde é. Então, se você tá aí precisando de um colégio de período integral, tanto maternal, berçário, infantil, fundamental, com bastante atividade extra também, eles têm queimada, futebol, vôlei, natação, cross kids, balé, tudo são atividades que já está inclusa na mensalidade da escola, mas é atividade extra classe. Então é um colégio de bastante confiança. Os donos são cristãos, eu acho que isso hoje é um princípio, né? Eles prezam muito pela família.
Se você está precisando de um colégio de confiança aí para o seu filho nesse próximo ano, as matrículas já estão abertas. Falar com o Fernando, Colégio Gênios, na Praça João Pinheiro. O arroba dele está aparecendo aí para vocês na tela. Inegociável ser cristão, para mim. Inegociável. Né? E em tempo integral, que foi o que mudou a minha história. Muito Sim, importante. O horário deles é bem diferenciado. Bem diferenciado mesmo do mercado. Isso ajuda muito a gente que é solo, né? Que a única rede de apoio é a escola. Ajuda bastante. Muito importante. E aí, Pedro, agora eu queria que você desse uma aula para os nossos telespectadores, para nós, assim, sobre vendas, sobre, né, essa persistência que você teve. Desistir não faz parte do seu vocabulário, isso é fantástico. O que você aprendeu com tudo isso? O que de mais rico você tem para ensinar para a gente, resumidamente, na sua trajetória? Porque você sabe que você é um pontinho fora da curva, né? Já me falaram isso. Ué. Mas é Um verdade. menino de 6 anos quer jogar futebol num campinho, né? Mas você sabe, me falaram uma vez que às vezes aquilo que é natural pra gente é tão fácil, entendeu? Aquilo é tão nosso que a gente não percebe que pode ser difícil pra alguém, entendeu? Porque isso é tão natural que você fala assim, mas não, isso é fácil, não vai ser difícil pra ninguém. Entendeu? E às vezes, quem está ao nosso redor é justamente quem percebe. Entendeu? Porque vê aquele dom, vê aquele talento, a pessoa percebe e fala, gente, ele tem muita facilidade para isso. Porque sabe que é difícil para as outras pessoas, mas a gente não tem essa percepção. É verdade. Às vezes a gente não sabe aquilo que a gente é bom, às vezes são as pessoas que estão ao nosso redor que vão mostrando. Você falou várias vezes, né? A sua esposa provavelmente é uma pessoa que sempre percebeu a sua capacidade, né? Tanto é que ela deu um empurrãozinho. Um pequeno empurrãozinho. Deu um empurrãozinho. Mas Você esse vai, apoio, você vai. gente, mas esse apoio é essencial, né? Porque Sim. de fato, a gente tende a querer o que é confortável, né? Apesar do desafio muitas vezes nos fazer crescer, né? Você sente falta de alguma coisa? Tem agora quantos anos você tá aqui? Completou. Vai fazer 7 anos, né? Você vai lá. Eu vou lá uma vez por ano. E aí a pergunta da Pri é muito interessante. O que você mais sente falta hoje? Você já acostumou com o frio? Já acostumei com frio. Me acostumei com tudo daqui. Sou apaixonado pela cidade. Seus filhos nasceram O que aqui? você mais... Ainda não tenho filho. Muita pergunta, eu vou compartilhar agora. Ainda não tenho filho. Tenho um sonho. Que Deus abençoe e manda uns 4, 5, 6. Então para receber. É o nosso maior sonho. Tem certeza? Você tem que tomar cuidado com o que você pede. Não, esse eu já peço intencional ao universo já. E sinto mais falta da família. Do contato com a minha mãe, com meus irmãos, meus afilhados. Todos são lá do Nordeste. Então, assim, você sente essa falta, né? Esse contato. Por exemplo, agora, pouco, em agosto, eu tava todos os meus 3 irmãos e minha mãe na casa da minha mãe almoçando. E você não tá. E eu tava aqui vendendo. Era um domingo, enquanto eles estavam lá almoçando, eu tava gravando a série de vídeos, os 30 vídeos sobre venda em 30 lugares diferentes. E eles estavam lá e eu tava com eles em chamada de vídeo. Então, assim... Mas para você conseguir o que você quer, tem um preço. Você tem um preço a pagar. Tudo tem um preço. Tudo tem. Se você quer algo muito grande, o preço é muito caro. Muito alto. Se você quer algo mais baixo, bem pouco, o preço é menor. Sim. Então, aquilo que eu quero tem um preço muito alto a se pagar, ficar de mais de 2.000 quilômetros longe da sua mãe. Sou apaixonado pela minha mãe, se pudesse, estava vendo ela todo dia. Mas tem esse preço a se pagar. Você tem que conquistar uma coisa, mas abrir mão de outra. Então é assim que funciona. Então sinto falta dela, desse contato mais próximo. Tá com a minha esposa aqui, muito melhor. Ela é minha família hoje. Sim. E você é a dela, né? Porque ela também deixou a dela lá. E a tecnologia ameniza um pouco a saudade. Pelo menos tem, né? A tecnologia. Isso é verdade. Não é? E sobre dica que você falou, eu acredito que é ser resiliente, ser persistente. A persistência, a resiliência, ela transforma o empreendedor. Você vai ter não todos os dias em tudo que você for fazer. Agora você tem que saber como vender. Não é um simples não. Você tem que explicar para a pessoa. A gente está negociando todos os dias. Você está negociando todo dia. Essa semana um funcionário estava com um cliente que o cliente queria um atendimento presencial ao sábado de manhã.
mas a gente não faz. Faz atendimento de segunda a sexta presencial. Sábado é remoto. Os funcionários estão de folga, sábado e domingo. E o funcionário disse que era inegociável que o cliente iria cancelar caso não tivesse no sábado. Mas eu perguntei, você entendeu por que ele quer no sábado? Não. Ele entendeu por que a gente não faz no sábado? Também não. Então vamos ligar junto. Entendemos que o marido dela trabalhava em outra empresa até às 18. Então, muito bom ela ter pedido. E que ela também entendeu que os funcionários têm folga do presencial sábados e domingos. Então, negociamos um atendimento noturno de segunda a sexta. Existia um meio termo, uma negociação. Não precisou do sábado. Ficou bom para ambas as partes. Quando você faz uma venda que você quer passar a perna no cliente, você vai vender, vai ganhar um lucro muito bom. Mas nunca mais ele vai te comprar. Ele não vai ter a recompra, ele não vai te indicar. Então, venda também é ser verdadeiro. Pode ter o storytelling, com certeza. Contar histórias é magnífico. Eu posso dizer que o meu telefone é resistente, ou dizer que ele caiu dentro de uma água e continuou funcionando. Qual a forma que você vai vender melhor? Contando histórias. Se conectando com o cliente, entendendo ele e ouvindo o cliente. Quando você escuta o cliente, você vende mais. Por isso que, às vezes, muitas vezes, você vai atender um cliente que está muito insatisfeito e você vende para ele impressora, ticket, segunda, terceira loja e assim vai. Porque você escutou o que ele estava querendo. Então, na venda está muito em ouvir. Isso que acontece. Eu trouxe um presente para vocês, eu poderia pegar? Ah, meu Deus, por favor. A gente ama presente, é uma linguagem de amor. É de coração da nossa marca Olha, Softcom. obrigada. Um chaveirinho para cada uma também. Nossa, muito obrigada. E vocês vão colocar num quadro a nossa marca no podcast de vocês. Essa é para vocês. Olha! Eu adoro a camiseta. Ai, tem que mostrar aqui, ó. Essa é a nossa Mostra marca. pro pessoal. Nós passamos por um rebrand esse ano e essa é a nova marca Softcom. Gente, é a marca que nasceu na feira da escola. Nossa, Vocês não estão entendendo. Ele tinha 14 anos. Vocês não estão entendendo. É uma história muito inspiradora, né? Muito inspiradora. Que eu vejo assim: tudo que você coloca tempo, dinheiro e energia tende a crescer. Desde que você seja intencional. A gente precisa aprender a viver de maneira intencional. Acho que hoje está faltando muito isso nas pessoas, né? Esse excesso de estímulos que a gente tem, né? Visual, auditivo e de oportunidades, de infinitas oportunidades, está fazendo com que a gente viva de maneira meio leviana. E se a gente não aprender a viver de maneira intencional, a gente não consegue ter clareza o suficiente para você ter força para agir por detrás. Você ter clareza dos seus objetivos para você ter força para agir por detrás dos desafios, né? É verdade. Porque eu acho que é isso que faz com que a gente consiga superar os desafios. É a clareza do objetivo, mas desde que você seja intencional em tudo que você faz. Então, você aprendeu a ser intencional com 6 anos de idade. Pedro, eu queria te agradecer pela sua história inspiradora, mas não só pela história, né? Por você mesmo, porque é um exemplo. Hoje, quando a gente pensa em marketing, ele gera uma certa desconfiança, né? Parece que ele tá sempre tentando ludibriar a gente. Quando alguém vem te vender alguma coisa, você fala, ai, lá vem, né? Vendedor chato. E é isso, tem a questão do storytelling, aprenda a vender, e, não sei, e na verdade, você resgatou os verdadeiros valores. É isso, você pode contar uma história, você deve se conectar, mas a base dessa relação aí da venda e da compra que você trouxe do servir, do escutar, do resolver uma necessidade, é isso que faz com que a gente viva melhor em sociedade. A gente precisa da confiança. A gente precisa saber que pode contar com o outro, que aquilo que aquela pessoa está te oferecendo é real. Então, muito obrigada, porque esse exemplo, sim, é o exemplo que a gente precisa para as pessoas hoje, né? Para a sociedade como um todo, para as relações, para os relacionamentos. Obrigada mesmo. Obrigado vocês, gente, por estar aqui. Muito feliz de estar aqui no episódio de vocês. Muito feliz de estar falando com a audiência de vocês. Muito obrigado. Foi muito bom esse papo com vocês. E é o que você falou.
quando você começa a servir as pessoas intencionalmente. Pode ser intencional, sim. Não é aquele network de vamos trocar cartão e eu quero te vender. É o network de servir. O que você está precisando? Você lembra quando você me procurou? Uhum. Eu te vendi alguma coisa? Não, Eu te conectei com outra pessoa. sim. Isso serve para qualquer pessoa. Eu conectei ela com outra pessoa, como eu faço com diversas pessoas. Não sei se eu resolvi um problema dela, mas talvez vai ajudar muito na carreira. E você faz isso intencionalmente, realmente. Quem sabe lá na frente, uma parceria, um negócio junto, é Que intencional, vai resolver o problema de outras pessoas. que vai resolver o problema de outras pessoas. Que talvez você nunca tenha nem acesso a essas outras pessoas. E viver de forma intencional traz isso como fruto. A sua voz chega onde você nem imagina. É verdade. E se eu pudesse pedir 30 segundos de vocês para, quem sabe, a audiência de vocês, que é gigante, poder acompanhar a nossa série. Sim, Fique à tá vontade. maravilhosa. Eu já mostrei alguns episódios para Carol, vou mostrar também para você, Priscila. Já Não saiu quero nenhum. Hum. Estamos gravando uma série que vai sair no Instagram dia 1º de novembro. Ela se chama 30 vídeos sobre vendas em 30 lugares diferentes. Gente, tá fantástico. Tem Essa até é pra ele dentro mim. do carrinho do supermercado. Vocês não tem noção, no balanço, vocês não têm noção. A ideia dessa série, Priscila, é falar 30 assuntos sobre vendas, desmistificar esse monstro que é vendas para as pessoas, dizer que é fácil vender. É fácil vender contando histórias, é fácil vender se conectando, é fácil vender servindo. São episódios de 1 minuto. Muito bom. E ela vem ao ar dia 1º de novembro no Instagram, o Pedro Matos. Então que sigam legal. aí o Pedro Matos para vocês acompanhar essa série. Eu cheguei a ver alguns vídeos, tá incrível, assim, haja criatividade. Eu vou ser a primeira cliente, viu? Vai ser Porque- muito Vamos ver se eu vou conseguir vender alguma coisa daqui pra frente. E ele vai fazer uma imersão, né, Pedro? Pode falar da imersão Pode já? sim, vai ser em dezembro. No final dos 30 vídeos, ele vai vender uma imersão. Ele já tem 2 clientes inscritas na imersão. Então, fique por aí. Se inscreva lá no nosso canal também, no Instagram, no YouTube também, Date on Divan. E dê sugestões para nós de temas que vocês gostariam de ver aqui. E compartilhe esse episódio. Tem muitas pessoas precisando ouvir essa história. E até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.